quem não conhece, essa menina mora lá na Coreia ou no Japão, eu não sei. E ela fez um vídeo falando sobre o Japão vai desaparecer. Será que vai ter um terremoto, uma parada assim? Vamos ver o que ela tá falando aqui pra gente entender. O Japão vai acabar? A minha casa Japão vai vai cair? acabar? É o fim do mundo? Será que é melhor voltar pro Brasil? Porque o Japão tá ficando muito perigoso? Calma, gente, que eu vou explicar tudo isso pra vocês. Isso é uma coisa que eu sempre tive muito medo. E a gente tem que dar graças a Deus que no Brasil não tem isso, né? Brasil não tem catástrofe nenhuma. Não tem tsunami, não tem terremoto, só tem ladrão. Eu não sei qual que é mais perigoso, pra falar a verdade. Oi, gente, o vídeo de hoje vai ser sobre terremotos. Terremoto, Isso vamos porque ver. é literalmente uma coisa que qualquer pessoa que pensa em morar no Japão tem medo, tipo, se preocupa sobre. E principalmente nas últimas semanas, né, vocês devem ter ouvido falar nas notícias sobre um tal de mega terremoto. Mega Tem terremoto? previsão pra atingir o Japão nos próximos anos. E a gente teve uma notícia algumas semanas Eu não atrás tava sabendo de que as disso. probabilidades do terremoto acontecer dentro de uma semana tinham aumentado. Cara, uma coisa muito da hora que eu já vi, mas eu não sei se funciona realmente, é uma cama que ela é anti-terremoto, vocês já viram? Que quando a cama, né, ali o negócio percebe que vai ter um terremoto, ela te joga pra dentro assim, aí você fica todo protegido assim. Eu não sei se isso realmente funciona, se isso existe, mas é uma ideia muito genial se realmente existe. 100 anos que a gente teve esse tipo de alerta falando da possibilidade de acontecer um mega terremoto, e isso deixou a galera bem nervosa. Acho que até vocês aí de fora devem ter ficado mais nervosos do que a gente aqui. Bom, gente, depois de morar no Japão por tanto tempo, essa história de mega terremoto mora no é um negócio Japão. que eu escuto desde que eu vim morar aqui. E me fez perceber que nós, brasileiros, pessoas que moram no Japão ou não, pessoas de fora também, a gente fica um pouco no escuro, né, em relação a esse tipo de notícia sobre terremotos e desastres naturais. Principalmente por a gente não falar o idioma É do muita país, coisa a gente que tem também lá, acaba não né? tendo muito acesso a informações direto da fonte. E aí a gente acaba ficando à mercê, né, de muita desinformação na internet. Cara, tipo assim, o Japão é muito foda, é muito tecnológico, tem muita vontade de um dia visitar lá, né, pra experimentar umas paradas diferentes, ver como é que é. Mas, cara, é bomba atômica, tsunami, terremoto, é o equilíbrio da vida, né? O Brasil não tem isso, mas não é tão evoluído que nem lá. Tá, mas o que realmente tá acontecendo aqui no Japão? Como é que a gente que mora aqui tá? Antes de qualquer coisa, vocês precisam entender, gente, que terremoto aqui no Japão é mais uma Barulho terça-feira atrás, é um comum, bicho. entendeu? É só mais um dia. Bom, é realmente parte do nosso dia a dia aqui. Mas, gente, esse mega terremoto, ele tá previsto pra acontecer já tem muito tempo. Acredito que todo brasileiro que mora aqui no Japão já ouviu falar desse terremoto, que a gente chama de o terremoto de Tóquio, que vai destruir tudo. Terremoto E os de japoneses Tóquio. também, há gerações e gerações, eles ouvem falar sobre esse mega terremoto que pode acontecer aqui. Cara, imagina você viver todo dia pensando assim, cara, amanhã pode ter um puta de um terremoto. Ou amanhã não, a qualquer momento pode ter um puta de um terremoto e simplesmente acabou. Então ninguém realmente tem medo, quer dizer, medo é óbvio que as pessoas têm. Você acostuma, mas né, eu com quero dizer que com ninguém medo, fica vamos 24 falar. horas por dia pensando, meu Deus, mega terremoto. A gente vive a nossa vida normal aqui, simplesmente, e meio que ignora a existência dos terremotos, né? Mas o que deixou a gente meio assustado é que essa foi a primeira vez que o Japão soltou um alerta de possibilidade do mega terremoto realmente acontecer. Ou seja, Teve as um possibilidades alerta, desse mano. grande terremoto acontecer agora eram maiores do que jamais tinha sido registrado nos últimos 100 anos. A gente, ó, É um problema, né? nem uma agulha passava. Uma coisa que eu acho que muitos brasileiros acham esquisito é ver as pessoas assim aqui no Japão, vivendo a vida normalmente. Cara, as ruas lá são muito vazias, né? Tipo assim, tem até uma galerinha, mas, pô, será que a cidade que ela tá é muito grande? Eu não sei que cidade que ela tá. Mas parece tudo muito vazio, né? Enquanto acontecia um alerta de que algo ruim podia Olha acontecer. que silêncio, Vim fazer esse só uma vídeo criança andando nas ruas, gritando. só pra vocês verem como, tipo, você não vê nas pessoas algum tipo de pânico ou medo de terremoto do dia a dia. Inclusive, hoje mesmo que eu tô gravando esse vídeo, teve um terremotinho. E eu senti não foi legal, não. Terremotinho? Mas tá, o que é esse mega terremoto e por que ele tem esse nome tão assustador? Basicamente, gente, é um tremor super forte, que ele é maior do que a escala normal de terremoto. Então, enquanto a escala normal é tipo de A escala magnitude Richter? 8, o mega terremoto ele é 9 ou mais. Do 8 pro 9, será que, tipo, é muita coisa? É, tipo, o quanto muda, né? Pra ser um mega terremoto de um terremoto normal? Mudou um só? E se for um 10? Acabou o Japão? O que aconteceu foi que teve um terremoto aqui no Japão bem forte, de magnitude de 7.1. Falei pra vocês que a máxima é 8, né? Então, eu senti, inclusive, esse terremoto e não foi legal. Parecia que alguém tava, tipo assim, chacoalhando minha casa. Tipo, deu um empurrão, assim, chacoalhou e parou.
Foi Cara, muito deve ser rápido, bizarro. mas bem forte. Me deu medo, foi um dos primeiros terremotos fortes, na verdade foi o primeiro terremoto forte que eu senti aqui, morando há 8 anos no Japão. Quando dá terremoto muito grande assim, às vezes mexe outras áreas do Japão. E foi isso que aconteceu, começou a ter vários mini abalos em várias outras regiões. Um foi desencadeando o Inclusive, outro, numa né? rachadura que tem ali no mar, né, em uma dessas placas, chamada Nankai, que é a mãe do mega terremoto. Ela que pariu ele há mais de 200 anos atrás, quando ele aconteceu pela primeira vez. Então foi por isso que os especialistas do Japão liberaram esse alerta, porque abalou aquela placa. Mas então já teve esse mega terremoto há 100 anos atrás, é isso? Eu tenho que dizer que sim, infelizmente eu não prestei atenção em nada que ela falou. Desculpa, eu só vou soltar uns comentários desnecessários aqui no meio do vídeo. Também tem registros de que a duração dele, gente, é de 4 a 10 minutos. Enquanto mas um você fica terremoto 10 comum minutos dura, tipo, mexendo, segundos, sabe? Então, tipo assim... E por que acontecem tantos terremotos no Japão? Porque o Japão teve a sorte, né, de estar localizado em uma área aí do nosso planeta que se chama Círculo do Fogo Pacífico, Círculo que é do onde Fogo tem a Pacífico. maior quantidade de vulcões e abalos sísmicos no nosso planeta. E o Japão também fica entre várias dessas placas tectônicas ali que a gente tem, né? Vocês já devem ter ouvido falar sobre placas tectônicas na sua aula de geografia, mas para quem não prestou atenção, eu não prestei. eu vou te dar uma aula Pode grátis falar, aqui, Prisa. bem porca. Provavelmente você vai me ensinar mais do que eu já sei. Obrigado, Prisa, por essa aula. Explicando grosseiramente, placas tectônicas são como se fossem rachaduras que tem no nosso planeta. A moça passando ali me olhando, que vergonha. Então essas rachaduras ficam embaixo da terra, embaixo do oceano. Bom que e elas ninguém vão se entende o que você tá movendo com falando. uma certa frequência que pode acabar causando terremotos, tsunamis, se atingir a terra. Isso, claro, dependendo da magnitude desses terremotos, ou seja, do quão forte eles são. Então é por causa dessa localização do Japão que ele acaba sendo mais propenso a desastres naturais. Uma coisa que eu acho bizarro, que eu não sei se realmente existe, por que existe, se tem alguma coisa a ver, é aquela falha de San Andreas. Basicamente tem um buraco, né, no meio dos Estados Unidos, que eles chamam de falha do San Andreas. Eu não sei muito bem. Tipo assim, isso é real? Essa imagem é real? E se você cai aí no meio? Aonde você vai parar? Isso é bizarro, mano. Mas calma, tá, gente? É verdade que os terremotos, eles acontecem todos os dias, praticamente, aqui no Japão. Mas a maioria deles é tão leve que nem faz diferença no nosso dia a dia, sabe? Nem dá pra sentir. As notícias acabam noticiando os grandes desastres, então por causa disso que quando a gente ouve falar de terremoto, a gente imagina o pior, né? Tipo, que sua casa vai cair e você vai perder toda a sua coleção Mas de tudo não é materiais. feito pra Na não verdade, cair os também, grandes né? desastres, assim, né, que destroem casas, por exemplo, são bem raros, gente. Não é uma coisa comum, não é do dia a dia, entendeu? Outra coisa que é pouco comentada é que o Japão se recupera muito rápido, gente, desses desastres. É, assim, absurdo. Não, isso a gente sabe, não Às é pouco vezes, comentado, não. dependendo da rachadura, você vê ruas que no dia seguinte já estão completamente novas, como A gente sabe que os japoneses, eles são foda, né? Que eles reconstroem a cidade em 2 dias, mano, se precisar. nunca tivessem sido quebradas. E, inclusive, em Fukushima, em 2011, aconteceu também um desses mega terremotos. E foi aquele que foi bem triste, né, gente? Destruiu bastante realmente a cidade. E o maior problema ali da região 2015 foi teve um os mega desastres que terremoto? aconteceram depois, né? Com as usinas nucleares e tudo mais. Acho que o que mais muda no Uma caso metralhadora desse lá no possível fundo. mega terremoto de agora é que se ele atingir o Japão, gente, ele vai afetar as maiores cidades do Japão tudo de uma vez. Então, Tóquio, Osaka, Kyoto, Kobe, todas essas cidades de uma vez vão ser afetadas. Não tem como a gente saber a escala do quão afetadas elas vão ser, mas tem previsões que vai ser bastante. Inclusive, não é a primeira vez que acontece esse terremoto de Nankai, ele já aconteceu antes em 1700. Eles perceberam que ele segue meio que um padrão, sabe? Ele gosta de ter data para aparecer, e a data dele é entre 100 e 200 anos. E adivinha quem que fez aniversário de 100 anos em 2023? Sim, gente, ele tá prestes a aparecer para dar um oizinho aqui. E o que os especialistas dizem Mega é que tem terremoto em 100 anos. 80% de chance dele acontecer nos próximos 20 anos. Também é um pouco difícil de prever o dano dele, porque dependendo da força, ele pode provocar outros tremores em volta do Japão. Se eu sei que tá prestes a ter um mega terremoto, eu já não tô mais no Japão. Eu tô indo ali morar no Brasil mesmo. Volta pro Brasil, Pris. Você é brasileira, volta pra cá. Aqui não tem isso não, a gente acolhe muito bem aqui, tá? Eu não estaria aí mais não, esperando ver se ele vem ou se não vem, né? Ele dá um oizinho. O que pode acabar acordando o Monte Fuji, que é um vulcão inativo. Monte Fuji? Aqui no Japão. Um vulcão bem grande. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar sobre Caralho. isso, eu fiquei com tanto medo, gente, porque eu morava basicamente no Monte Fuji. Eu abria minha janela e ele tava ali. Minha cidade era no pezinho
Então, Imagina, vai ter um mega terremoto e o mega terremoto ele vai ser capaz de acordar o Monte Fuji, um dos maiores vulcões do mundo. Acabou o Japão, né? eu não teria chance. Mas eu acho que eu corro mais rápido do que a lava. A lava é lenta. Ela vai assim deslizando, mas ela é muito lenta. Então, assim, se você não foge da lava do vulcão, tem alguma coisa errada. Eu escutei essa informação, vocês também talvez devem estar pensando, né? Nossa, mas com tudo isso, será que não é melhor voltar pro Brasil? Primeiramente, gente, já tá tudo bem. Uma coisa que não foi muito noticiada é que esse alerta de emergência já saiu. A gente não tá mais em emergência de um mega, na verdade, terremoto. Então tá tudo bem, nada aconteceu. Esse alerta, na verdade, só exalta um fato de como os especialistas japoneses são precavidos, gente. Porque... Escuta essa. Eles já estão à frente do tempo. Eles escolheram tempo. emitir esse alerta de mega terremoto pela primeira vez porque as chances dele ocorrer aumentaram em, pasmem, 1%. Sim, gente, 1%. Isso é muito pouco, então significava basicamente que ele provavelmente não ia acontecer. Só tinha aumentado um pouco a chance. Então o alerta, na verdade, serviu mais para as pessoas se precaverem, caso acontecesse. Agora a gente sabe quando que vai acontecer? Não, mas tá tudo bem. Eu imagino que ouvindo essa parte do 1% já tenho deixado vocês muito mais tranquilos também, né? E vocês percebem como a falta de informação e o sensacionalismo acaba gerando um pânico meio desnecessário nas pessoas. Ah, mas isso é o que o jornal, né, as portais de notícia faz com tudo, né? Precisa exagerar, porque senão não vira notícia. A vida é assim, infelizmente. Principalmente nessas situações que a última coisa que você tem que fazer é entrar em pânico. Agora, esclarecendo o maior dos mitos dentro desse grande terremoto, essa ideia de que o Japão vai desaparecer ou ele vai quebrar no meio e acabou. Não tem chance disso acontecer. É só uma ideia exagerada mesmo. Apesar de, obviamente, causar danos gigantescos, gente, essa ideia de que vai acabar com o Japão é exagerada. Porque isso já aconteceu antes do passado, quando o Japão era muito menos preparado e não tinha estrutura nenhuma para lidar com isso. E hoje tá aqui. Isso porque a preparação e a infraestrutura do país, gente, é tipo absurda, é top. Então, se você tá pensando em voltar pro Brasil porque você tem medo de terremoto, pensa bem, porque o Brasil também tem seus desafios, né? Mas e os japoneses? Será que eles têm medo? Aqui não tem sushi de esteira. Acho que só por esse motivo eu ficaria lá no Japão mesmo. Terremotos e de desastre? A resposta curta é que depende. Basicamente, se o terremoto ele for fraco e durar só alguns segundos, não tem por que ter medo e nem por que se desesperar. Mas, se ele durar mais de 1 minuto, mesmo que seja fraco, aí a galera já fica com o pé atrás. Porque geralmente isso significa perigo. E o maior perigo de terremoto, gente, não é cair a sua casa. Isso raramente acontece, não vai acontecer. O perigo são os incêndios generalizados. Inclusive, essa é a maior causa, né, pela qual pessoas perdem as vidas durante terremotos, são os incêndios. E não casas caindo ou os abalos em si, sabe? Ainda assim, os números de pessoas que perdem a vida durante terremotos são baixíssimos aqui no Japão. Gente, alguns anos são registrados 0, inclusive. Terremoto até que tudo bem, mas, cara, tsunami eu acho que é a parada mais bizarra que existe. Porque o tsunami não tem o que você fazer. É tipo assim, é você virar e falar assim, valeu, chegou minha hora. Bum! Os tremores também seguem meio que um padrão, então os especialistas japoneses, eles conseguem prever algumas coisas e dá tempo de avisar a população sobre como agir e o que fazer. Por isso, a primeira coisa que você faz quando acontece o terremoto é ligar a sua TV. Ou entrar em algum site de notícias aqui do Japão. Lá eles vão te informar o que você precisa fazer a seguir, se precisa evacuar ou não. Também vou deixar aí nos comentários links de algum site. Tá acontecendo um terremoto, o que eu vou fazer? Liga a TV e assiste uma TVzinha de boa. Confiáveis que vocês podem usar para se informar. Dá para traduzir tudo no Google Tradutor se precisar também. Agora, uma informação muito importante, gente, que poucas pessoas acabam falando, eu acho. Nunca vi ninguém falar sobre isso. É que estrangeiros, ou sei lá, qualquer pessoa, na verdade, que mora no Japão e quer fazer um treinamento contra desastres naturais, porque você nunca fez na vida, você também pode buscar esses treinamentos, né, geralmente nos postos de bombeiros aqui do Japão. Se eu não me engano, ele também é gratuito, mas, gente, isso depende muito de cada prefeitura, então vai na sua prefeitura perguntar. Lá acontece tanta coisa que os caras dão um treinamento sobre vivencialismo, né? Tipo assim, desastres naturais, se acontecer um tsunami, o que você tem que fazer. Isso é legal, cara. Eu preciso fazer um curso desse, porque se acontece algo, eu não tenho ideia do que eu preciso fazer. Deitar e chorar. Disso, lá na prefeitura, você também pode solicitar
um livrinho que tem a explicação de como lidar com todos os desastres naturais que podem Pode ser um acontecer livro aqui no também, Japão. né? E esse livro ele tem em vários idiomas, inclusive em português. Mas para você conseguir, você tem que ir na prefeitura e pedir. Então, muito importante ir na sua prefeitura e se informar sobre qualquer dúvida que você tiver sobre o Japão, eles vão estar lá para te ajudar. Muitas vezes eles contratam tradutores até brasileiros que falam português ou que falam outros idiomas também, justamente para atender estrangeiros, para lidar com qualquer dúvida ou problema, burocracias que a gente tenha que fazer. A gente que vem para outro país. Cara, mas é isso, que loucura. Não sabia que tava perto de ter um mega terremoto no Japão. Eu não vou pra lá tão cedo, eu acho. Porque imagina, eu acho que eu tenho a capacidade de pisar lá e ele vai acontecer só porque eu acabei de chegar lá. Então, Japão, pode ficar tranquilo que eu não tô indo pra aí. Eu não vou dar esse azar pra vocês, beleza? Vou ficar aqui no Brasil mesmo e valeu. Não esquece de se inscrever aqui no canal, me ajuda a ficar famoso com esse canal, por favor, se inscreve, comenta, deixa o like, me ajuda, por favor. Assiste outros vídeos, ó, vários vídeos de gringos aqui, ó. Por favor. Eu sou tão legal.